Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu voltei para fazer uma resenha dupla. Eu vou falar de dois livros que eu li nesses últimos dias. Os dois livros eu ganhei de presente. Um livro eu ganhei da Cris, de aniversário desse ano, e eu ganhei da Bárbara, lá dos filmes e livros da Bá, ganhei de Natal. São livros que eu coloquei lá na minha lista, livros que eu queria muito, então elas me presentearam. Eu queria muito ter gostado desses livros, mas a gente tem que ser sincero, na verdade, e falar se a gente gostou ou não e o porquê. Eu já tinha gravado a resenha de um deles, mas estava muito barulho, tá? Assim, ficaram 15 dias com obra aqui no prédio. Era os cachorros a tarde inteira, era o barulho de teclado também. Então não deu, não considerei a resenha, vou gravar hoje, então eu já vou aproveitar e vou juntar a resenha dos dois livros. E o outro, então, como eu falei, eu ganhei da Bá. Vamos começar a falar aqui daquele que eu achei assim, que eu achei que eu ia gostar até mais. Porque é um suspense, é um thriller nórdico e eu tô me aventurando pelos thrillers nórdicos agora. E eu achei ele meia boca. E o outro, que é só Jesus na causa, eu vou deixar pra depois, pra dar uma esculachada maior. Eu estou falando, vamos começar então pela resenha do livro que a Cris me deu. E porque eu escolhi os livros, tá, gente? As meninas escolheram lá na lista, tá? Então, mas vamos então falar sobre o livro que é A Raiz do Mal, da escritora sueca Tove Alsterdal. É este livro aqui. Ele não é um livro muito falado, assim como você não vê. Tem alguns canais de policiais, mais nichado para isso, que costuma trazer os nórdicos, mas mesmo assim são poucos. Então se fala muito pouco desses suspense. E esse livro aqui também quase não se fala dele. Bom, lembrando que cada um tem a sua opinião e o que não foi bom para mim pode ser bom para você. Isso é muito particular. Nada nessa vida é unânime e porque que livro vai ser diferente, né, gente? Não existe isso. Cada pessoa é uma pessoa e cada experiência é uma experiência. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho para vocês do que é a história e depois os pontos negativos e os pontos positivos também, tá bom? A Raiz do Mal, como eu falei para vocês, ele é num suspense nórdico sueco. Deixa eu mostrar aqui a carinha da escritora para vocês. Eu nunca li nada dela. Não sei se ela tem outros livros publicados, enfim. Essa edição aqui é da Trama. É uma edição muito bonita, é uma capa muito bonita. Tá super ok a tradução, tá super ok. Tudo ok. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que se trata, né? Nós vamos ter o Olof, que quando ele tinha 14 para 15 anos ali, ele assumiu, ele confessou ter matado uma outra adolescente ali da mesma idade, na mesma cidade. O Olof nasceu, cresceu, se desenvolveu ali na mesma cidadezinha, que é de nome Adalém. Então ali ele tem amigos, aquela coisa, né? Os amigos da escola, nasceu, cresceu ali. E houve um possível crime e ele assumiu a culpa. Eu falo possível crime porque não existe corpo, então você não tem como afirmar que existiu de fato um crime. Mas as evidências apontavam fortemente que teria sido ele e ele também foi lá e confessou. Então ele foi exilado da cidade, né? A família exilou ele foi ali então para cumprir a pena nesses lugares onde ficam os jovens, nunca mais voltou para a cidade. 23 anos depois, ele volta e vai procurar o pai. A mãe já é falecida e ele vai até essa casa em que ele vivia.
Chegando lá, o que ele encontra? Um corpo. O pai foi assassinado dentro de casa. Ele encontra o cachorro desesperado para sair dali. Ele estava ali andando pela casa, mas preso na casa, né? Desesperado. E já fazia alguns dias ali então que talvez uns 2, 3 dias que o corpo estava ali. Possivelmente foi assassinado. Então vai entrar a policial na trama, que é a Eira. Ela vai ter um grande destaque na trama. Na época desse crime que ele teria confessado, a Eira tinha só 9 anos, mas ela tinha a lembrança desse escândalo e a cidade também tinha a lembrança dessa época. Então, assim que ele chega na cidade, as pessoas vão descobrindo quem ele vai sofrendo aquela hostilidade da cidadezinha, aquela coisa que vocês já devem ter visto em livros, e que eu também já vi. Então, ele vai tendo que lidar com aquela hostilidade e a Eira vai ter que lidar vai investigar o assassinato do pai dele, e ela também vai querer saber e também investigar um pouco de quem é o Loth, né? Vai despertar ali coisas do passado. Em meio a essa investigação do pai dele, nós vamos também ter um corpo de um outro homem que vai aparecer e também uma outra história eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, que é o coletivo que uma menina sofreu. Então você vai ter aí mais 2 crimes. Conforme a gente vai conhecer, ela vai investigando, ela também vai ser apresentada para nós vamos conhecer mais do Olof e as pessoas também da cidade, são vários personagens, nomes difíceis de falar, nomes difíceis de guardar, né? São os nórdicos, não consigo falar os nomes. E conforme você vai conhecendo os diversos personagens, a trama ela vai se costurando então. Aí cabe a Eira descobrir se foi o Olof realmente que cometeu aquele crime, quem matou o pai dele, de quem é esse corpo que apareceu e quem foram os responsáveis por aquele coletivo. E aí a trama vai. Os pontos negativos desse livro. A sinopse dele eu achei muito atraente, eu acho que ela entrega muito, assim, no sentido não de revelação, no sentido de ser interessante, né? Eu acho que é o papel do livro ser assim, mas é um pouco decepcionante quando você lê o livro e a sinopse acaba entregando mais do que o próprio livro. E os romances nórdicos, eles têm mesmo características de serem extremamente detalhistas e lentos. Mas esse livro, ele chega pra mim, ele passou até do ponto pro nórdico, porque no começo ele começou ok, aí quando chegou no meio ele praticamente ficou insuportável, ficou difícil de eu passar. Extremamente descritivo, o problema não está na narrativa nem na escrita dela, aliás. Mas o problema é que o livro não te prende. Uma coisa que acontece comigo e que daí é fato de eu não gostar do livro e às vezes eu até querer abandonar é não me identificar, não me afeiçoar a nenhum personagem. E foi o que aconteceu aqui também. A Eira era para ser uma policial espetacular, interessante, carismática. Não me conectei com ela. E o Olof, ele para mim, ele foi muito mal aproveitado. Parecia que ele ia ser incrível ali, como eu falei pra vocês, pela sinopse. Mas ele não entrega. Não se aproveita dele. Tanto é que, sem querer dar spoiler, mas chega numa parte que a escritora, eu acho que ela não sabe muito bem o que fazer com ele na trama. Que ele é silenciado, ele não é morto, tá? Mas ele é silenciado. Então aquilo que eu achei que fosse acontecer, desenvolver, não desenvolve. Pela parte da Eira, você vê que ela tem potencial, mas pra mim não funciona. Tem também um caso, um lance amoroso entre ela também, que é retratado ali, desnecessário na trama. Uma coisa é um livro ser descritivo e lento. E isso é característica do nórdico. Outra coisa é enrolar, encher linguiça.
relacionamento rápido que é descrito ali, que aparece ali, pra mim, ele é um exemplo de enrolação. Não tem nada a ver. E quando ele começa super bem, quando ele começa a ficar chato, pedante de se continuar, ele até tem uma leve subidinha, daí ele vai se encaminhando pro final, e o final foi decepcionante. Decepcionante. Não leia o pós-fácil do livro, porque a autora dá uma explicadinha, mas aí eu vou falar sem ser spoiler. Ela conta pra gente como que ela teve a ideia de criar o livro. Ela costuma se inspirar em casos reais para fazer todos os romances dela. É assim que ela trabalha. Como eu nunca li nada dela, então ela diz que é assim o método dela. Então ela se inspirou em um caso real da década de 80, de 1985. Não posso falar para vocês do caso que foi, e também não vão lá buscar no pós-fácil, porque senão vocês já vão entender, vocês vão receber spoiler da trama, principalmente por causa do Olof. Então ele explica isso. Mas de maneira geral, eu não gostei do livro, porque eu não me senti conectada com os personagens. Foi, pra mim, foi extremamente lento. A motivação do crime, não posso falar qual crime, porque vocês perceberam que tem várias coisas ali, né? Muito fraco. Vocês vão descobrir se a Lina, que o Olaf foi acusado, né, de assassinato, ela realmente morreu, se foi ele, se ela não morreu, se foi ele, se não foi ele, quem foi, o que aconteceu com o pai. Quando os episódios, os capítulos, eles vão se alternando também entre a investigação do pai e da Lina. E também nós vamos conhecendo os personagens, né, as pessoas, os moradores ali. Quando chegava na parte dele, do pai dele, sinceramente eu não estava muito interessada. Para mim, eu queria saber mais o que tinha acontecido com a Lina. Se você tem gatilhos também com abuso, esse livro também eu não recomendo, porque tem um determinado acontecimento ali, um outro crime bárbaro que são cenas fortes, então também não te recomendo. Mas então, voltando, quando era da Lina, eu estava mais interessada, mas o pai dele, na verdade, não queria nem saber, né? Não tinha muito interesse. Mas de maneira geral é isso, gente. É também característico, né, desses romances, as descrições do ambiente pra gente. Isso você vai encontrar em todos os nórdicos. E aqui, lógico, não é diferente, ela fala muito disso, mas eu não consegui enxergar a beleza de que ela tanto falava dessa cidade. Eu não consegui ver. A autora parece que ela foi uma vez só em visitar, conhecer essa cidade, em passeio, então ela quis fazer uma história ali, mas ela não conhecia tudo da história, então ela entrevistou pessoas que moravam ali para ela poder ter um conhecimento mesmo e fazer a descrição da cidade para que a gente entrasse naquele ambiente. E você, quando você for ler um nórdico, você vai estar naquele... Tudo é descrito para você, tudo. Isso são escritas muito boas, muito legais, mas eu não consigo enxergar essa beleza toda que ela quis passar aqui. Então, pra mim, foi um livro regular por causa disso, gente, infelizmente. Era isso mesmo que eu queria falar. Agora eu vou passar pro próximo livro. Agora esse daqui merece mais um pouco mais de esculacho. Peraí, gente. Bom, como eu comentei com vocês, esse daqui eu ganhei da Bá. Eu acho a capa dele lindíssima. Assim que eu vi, me chamou a atenção. E também eu não tinha visto ninguém falar dele na internet. Que é A Última Noite, da Catherine O'Connell. 6 amigas, uma noiva, um assassinato, muitos segredos. Essa capinha aqui, ó. Eu achei lindíssima. Bom, gente, esse daqui é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Aqui nós vamos conhecer... São 6 amigas, né? Como já diz aqui na capa pra nós. Eu gosto de clichê.
Aqui, assim que eu li a sinopse, vi a capa, vi a chamada aqui, eu já sabia que ia ser um clichê. Eu adoro clichê, não tenho problema nenhum com isso, desde que ele seja bem desenvolvido. Coisa que aqui não é. Deixa eu ver se tem fotinha da autora aqui, né? Peraí. Aqui. Essa daqui. Muito bem, então nós vamos conhecer 6 amigas, e elas são amigas há muitos anos, algumas desde a época da escola, outras vieram a se conhecer depois. Você vai percebendo conforme vai lendo ali que algumas não se bicam, algumas se toleram por causa da convivência dos anos, porque a mãe de uma é amiga da mãe da outra, e tá desde criança junto, e já está no grupo mesmo, então assim, vou ter que aguentar. Aí você já vê que a outra já tem mais afinidade com a outra. Uma coisa é, todas têm segredos. Todas têm desvio de caráter graves aqui. Então vocês provavelmente não vão gostar de ninguém. Exceto uma que não fede nem cheira, que quase não aparece na trama. Uma ou outra acaba tendo sim uma melhora, um arrependimento, uma melhora, uma redenção, e outras realmente é pau que nasce torto. Mas, em geral, todas têm sim seus desvios de caráter graves. E o livro é em cima disso. A trama começa, então, com uma dessas amigas que já começa cometendo ali uma traição com o noivo. Ela passou uma noite com um homem que ela não se lembra direito quem ele é, mas ali começa aquele diálogo interno de arrependimento. Eu já li 500, li 500 livros, 500 filmes, séries, livros clássicos, livros contemporâneos, livros policiais, romance, de tudo quanto é gênero que vocês imaginam, que é a mesma coisa. Quando uma mulher comete um adultério, vou direto ao ponto. Quando ela comete um adultério, é impressionante como que isso permeia a história inteira até o final do livro. É impressionante. E isso é em tudo que eu falei pra vocês. E quando é o homem que comete um adultério, é impressionante também como ele dura 2, 3, 5 páginas no máximo, quando o cara não pede desculpas. E ali morre ali mesmo, e só falta ele ser ainda, só falta ser louvável aí do fato dele pedir desculpa e pedir perdão. Quando ele não volta a fazer, ou então quando ele também pede perdão porque ele foi descoberto, e não porque realmente de fato ele se arrependeu. E aqui você vê que ela já percebe que ela estava em efeito de álcool, que ela fez besteira, que ela tá super arrependida por ter traído o noivo, que não é grande coisa, tá? Fala que dele e tal, mas vocês vão ver que não tem nada a ver, cara, nem grande coisa é, pra ficar enchendo tanto a bola dele assim. É que você julgue a personagem, de novo, mais uma vez. Que você fique, nossa, que ela não vale nada, né? Só que ela já fica com aquele diálogo interno e fica o livro todo nesta merda. Ok. E é bizarro, porque quando ela está ali naquele diálogo interno dela e tal, ali com o cara, ela recebe uma ligação de que uma das amigas foi assassinada, tá? Na verdade, ela está numa noite posterior da despedida de solteiro de uma das amigas, a Andy. E a Andy foi deixada em casa bem, e alguma coisa aconteceu que ela saiu de casa e ela foi morta, porque ela foi encontrada dentro de um parque. As pessoas, conforme vão começando a fazer caminhada e corrida no parque, na manhã do dia seguinte, elas encontram o corpo. E a Kelly, que é uma das amigas também, costuma correr de manhã, estava correndo lá e ela vê a multidão e ela vê o corpo da amiga. Então começam uma a avisar a outra. E ligam pra essa moça aqui que tá dormindo com o cara. Ligam pra ela, olha, tem que te dizer que infelizmente a nossa amiga foi encontrada morta e tal. Dela, como assim? Eu deixei ela. Nós bebemos, todo mundo bebeu, mas eu deixei ela na porta da casa dela e eu vi ela entrar. Eu só saí quando eu vi ela dentro da casa. Então, assim, o que aconteceu?
A partir daí, nós vamos conhecer o livro, ele se foca não completamente no crime. Isso também me deixou um pouco frustrada, porque é um livro de fofoca, de exposição. Cada uma tem um podre para ser revelado e assim vai. Quando chega na resolução do crime, quem matou a Andy e o porquê, aí você já se arrepende de ter lido o livro. Uma motivação extremamente idiota, fraca. Ok. E também não mostra como que ocorreu, como que ela saiu da casa, como que a pessoa abordou ela, como que a pessoa matou de fato, né? O que a pessoa pensava ali na hora. Não mostrou essa cena em que a gente quer saber como aconteceu. Não, ele só vai realmente focar na vida das personagens. Elas fazem coisas terríveis, né? Todas elas. Aí o final foi péssimo. Como dá pra ficar pior, porque sempre dá, ela me faz... Deixa eu conferir aqui, gente. O livro termina. Até aí você já se arrependeu de ter lido o livro. Acho, cadê? Pós-fácil aos leitores. Por Kelly O'Reilly, que é o nome de uma delas. Primeiro tem o meu epílogo, que daí o negócio fica pior. Só que como sempre dá pra piorar, não é possível. Você fica com uma cara de palhaça. Aí tem uma última frase, assim, da história, que tem antes do meu epílogo, que te deixa na dúvida. Opa! Então ela continua no meu epílogo. Daí você fica com aquela cara de palhaça enorme. Não pelo plot twist, não é isso. É pela ruindade da história mesmo. Pela ruindade do epílogo. Aí depois ela vem, como eu falei, dá sempre pra piorar e piora. Aí vem o pós-fácil aos leitores, por Kelly. E ela dá o desfecho do que aconteceu com as amigas. Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Eu acho, e assim, eu fico na dúvida, até muito me admira que uma mulher tenha escrito esse livro. Porque daí, gente, fica pior. Esse final aqui, esse pós-fácil finalzinho, é só Jesus na causa. Então, assim, péssimo livro. Péssimo livro. Socorro, gente. Eu acho que eu dei 1,5 estrelas. Não é que a escrita é ruim, mas o que a escritora queria fazer. E com esse final aqui, que é só Jesus na causa. Então, gente, não tem como eu indicar o livro pra vocês, porque eu não gostei. Mas pode ser que tem gente que tenha gostado, mas não dá. Não dá. E este daqui foi um nórdico regular. Posso recomendar para vocês lerem? Se vocês gostaram da premissa, talvez vocês gostem do desfecho. Talvez vocês se identifiquem com as personagens, eu não. Então eu tenho que ser sincera. Infelizmente foram 2 decepções. Mas, gente, a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a verdade, né? Porque o que mais tem por aí, que eu vejo, tomem cuidado, é que são canais grandes, aliás, que tudo que lê é lindo e maravilhoso, se é que lê, porque eu já peguei resenhas em que a pessoa não leu. Tudo é lindo, maravilhoso, tudo é livro da vida. Daí você vai ver lá atrás, ou é publi, ou é porque é livro de não sei quem, não sei o que. Aí você não sabe mais em quem acreditar. Isso se chama credibilidade. Então, antes a gente desagradar uma publi, desagradar um parceiro, ser sincero, do que você perder a sua credibilidade, né?
E isso não tem preço. Bom, gente, essas são as minhas impressões, tá bom? E me deixem aqui embaixo o que vocês acharam. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!